Estamos de volta hoje com o vereador Daniel Annemberg, do PSDB, autor do projeto de lei 226/2019, que institui a política municipal de linguagem simples nos órgãos da administração pública. A procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, e a assessora técnica da Coordenadoria de Plataforma de Inovação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, Luana Dratovski. Muito importante, a gente está tratando de assuntos aqui que fazem parte da vida do cotidiano das pessoas. Afinal de contas, todo mundo quer uma linguagem mais simples. E quais são, eu quero saber, os desafios de se descomplicar a linguagem dos documentos do poder público? Queria que fossem citados alguns exemplos de como a linguagem difícil e muito técnica pode prejudicar o entendimento e até levar a erros de interpretação. Começo com o vereador, depois a doutora Nazaré e também a Luana. Eu acho que o grande desafio é a mudança de mentalidade, né? Isso não é simples, as pessoas muitas vezes estão muito acostumadas, quem trabalha no serviço público, com uma determinada linguagem, e mudar isso nem sempre da noite para o dia a gente consegue. Estava conversando com a doutora Nazaré, para quem trabalha muitos anos no serviço público, como eu, como ela, a gente muitas vezes tem dificuldade de mudar o chip, né? Mudar, né? A forma de fazer as coisas e olhar de um jeito diferente para as mesmas coisas. E mais, se preocupar principalmente com aquela pessoa que se utiliza do serviço público. E ela é o grande objetivo da gente ter um serviço público acessível, né, com respeito pelo cidadão, simples, claro. E nem sempre a gente pensa no cidadão. A gente olha muito mais para o nosso umbigo, acha que a gente está entendendo tudo, e é muito importante a gente dizer, você entendeu, como a doutora Nazaré estava falando aqui agora há pouco, e o cidadão é que precisa nos dizer se ele está entendendo o que a gente está falando. E mudar essa mentalidade é uma mudança de cultura, e mudar a cultura nem sempre é simples, mas esse é o grande desafio, eu acho que é o maior de todos, porque a capacitação, os documentos, a gente consegue mudar, mas a cabeça das pessoas nem sempre a gente consegue mudar tão rapidamente. Doutora Nazaré, é por aí o caminho, né? Porque as pessoas muitas vezes, por um termo lá, que a pessoa trava e não consegue entender. Quando consegue saber o que significa aquele termo, parece que acende a luz, né? Dá uma clareada. A gente aqui na Câmara, que trabalha com um produto de difícil acesso à população, que é a linguagem legislativa, tem uma enorme dificuldade para traduzir o conteúdo de uma lei que necessariamente tem um conteúdo técnico, um pouquinho mais, digamos, erudito até, mas cuja ciência deve ser universal. Todos devem saber o que está vigendo numa determinada cidade. Como São Paulo, como é que eu faço para tirar um alvará? Como é que eu cuido do lixo? Né? O que é um alvará? Não é fácil para o cidadão entender exatamente quantos documentos e a que órgãos ele precisa se dirigir e como que ele obtém algo que é um direito dele. Portanto, o primeiro direito é saber o que está vigente, compreender facilmente o seu conteúdo e poder se comunicar ele também com o poder público a partir dessa informação que ele recebe de uma maneira mais mastigada, mais acessível, mais simples, né? Como se propõe agora como uma política pública municipal da maior relevância. A gente já está começando, mas estamos começando muito bem, porque São Paulo é cartão de visitas para todas as cidades do Brasil, é a cidade mais importante, cujos desafios são maiores, incomparáveis, e, portanto, se aqui em São Paulo a gente está começando, unindo esforços para, de fato, implementar uma política pública de linguagem simples, eu acredito que vai ser uma bandeira para todo o Brasil. E a Luana citou, inclusive, no bloco anterior, uma questão fundamental, que é o retorno das pessoas. As próprias dúvidas dessas pessoas ajudam bastante também nesse novo critério, né? Na hora de você estabelecer esse novo critério. Sim, quando a gente passou pela fase de implementação, de exploração para montar o programa, a gente fez a partir de uma série de projetos pilotos e nada foi decidido da cabeça dos servidores. Tudo foi feito a partir de interação com outros servidores, interação com documentos públicos, para entender o que poderia ser feito no contexto de São Paulo. A gente se inspirou muito em outros países, Colômbia, Estados Unidos, mas não é a língua portuguesa. Então, a gente teve que fazer um esforço e adaptar essas dúvidas que existem ao contexto de São Paulo e da língua portuguesa também. O uso dessa linguagem simples, até acrescentando no que você está dizendo, eu queria saber se pode tornar o serviço público mais ágil, tanto para o cidadão quanto também para as instituições?
Com certeza, a partir do momento que o cidadão ele sabe, antes de ir na praça de atendimento, quais são os documentos que ele tem que levar, como acontece o procedimento, ele entende tudo que está na carta de serviços, por exemplo, ou na lei, ou na descrição do programa, ele só vai precisar ir na praça de atendimento uma vez. Então, isso torna o serviço muito mais ágil para ele, muito mais barato também, porque ele não precisa ir 2 vezes na praça de atendimento, e também para o serviço interno, para o serviço público, é muito mais fácil quando você tem todas as palavras mais simples, a comunicação com o cidadão é mais simples. Então, facilita a vida de todo mundo. Na Câmara também, Sim, né, essas claro. sugestões são fundamentais. Né? Claro, a Câmara tem, aliás, né, sido pioneira no sentido de buscar uma interação maior com a comunidade, né? A Câmara, por meio das mídias digitais, fundamentalmente. Ou seja, no fundo, eu acho que essa ideia da linguagem simples, ela tem muito a ver com a própria concepção do acesso à informação, né? Que é uma lei federal também, de 2011, que coloca isso como uma obrigatoriedade, né, de todos os órgãos públicos, né, de tornarem acessível a informação que a gente produz, né? E eu acho que uma política pública que chega ao ponto de dizer, bom, mas com qual linguagem você vai se comunicar, né, de uma maneira simples, acessível, com palavras, vocábulos compreensíveis, né, ao cidadão comum, né? Enfim, isso é realmente essencial, né? Sem isso não existe democracia, sem informação e sem acesso a ela, a gente não concretiza na prática os valores democráticos. Eu sempre costumo dizer que eu admiro muito o trabalho dos vereadores, no momento em que vão criar um projeto de lei, ou vão fazer, eles se debruçam sobre o assunto e pesquisam, conversam, vão buscar informações de todos os tipos. Então, eu tenho certeza que o vereador Daniel Annemberg conversou com muita gente para conseguir chegar a esse projeto e contemplar nele tudo aquilo que é necessário para simplificar de fato, né, vereador? Na verdade, o resultado de um projeto desse é o resultado de um trabalho de muita gente, de uma equipe toda. Aliás, agradecer todo o gabinete e agradecer toda a secretaria, porque isso não é da noite para o dia. É preciso pesquisar, elaborar, discutir com quem, né, a gente vai implementar uma política dessa. Mas eu acredito que uma coisa importantíssima em relação a isso é que é respeito pelo cidadão. Eu acho que é uma das coisas fundamentais que uma política dessas mostra, e eu acredito muito no serviço público, nesse momento que é tão criticado, a gente mostra que o serviço público, quando nós colocamos ele de forma clara para as pessoas, ele atende aos objetivos para que ele foi criado. Então, isso é muito importante. É muito respeito pelo cidadão e mostrar que ele é o objetivo último, justamente, não só da política dessa, de linguagem simples, de todas as outras, que o serviço público precisa prestar bons serviços ao cidadão. Eu acredito muito nisso, eu acho que a gente está caminhando com uma política dessas para alcançar objetivos que estão na nossa Constituição, que estão desde o início, quando a gente cria o serviço público, ele precisa estar acessível, transparente, de forma clara. Isso é fundamental. E a gente sabe que o Brasil, né, a gente não pode fugir à realidade, ainda é um país que tem nível de escolaridade considerado baixo em relação a outros países. Então, esse trabalho é um trabalho que também acaba trazendo inclusão dessas pessoas. Com certeza. Que muitas vezes se sentem excluídos numa situação como essa, né, de terem dúvidas. Muitas vezes uma dúvida simples, mas é aquilo que vocês falaram, né? Tem medo de colocar. Então, acho que isso também é fundamental. É um trabalho que também traz a inclusão justamente dessas pessoas, né, vereador? E também fiquem à vontade de vocês. É fundamental. Num país tão desigual, como eu falei, uma política dessa nos ajuda justamente a incluir pessoas que muitas vezes estão tão longe, tão separadas do serviço público. E elas começam a entender um pouco mais e participar. E justamente é o que precisamos. Numa democracia como a nossa, a gente precisa justamente maior a participação da população. Mas para eles participarem, eles não podem se sentir excluídos, eles não podem se sentir, como? Eu não entendi o que você está falando. Ele precisa entender. E esse é dos meios da gente chegar lá. Uma política de linguagem simples ajuda a incluir, a dar mais transparência, a fazer com que as pessoas participem mais. E esse é um dos grandes objetivos da democracia. É mais ou menos por aí, né, doutora Nazaré? Trazer as pessoas também nesse sentido. Pessoas que podem se sentir, de repente, excluídas, claro, mas têm essa oportunidade. Claro, acho que se trata de construir pontes, né? E não permitir que haja barreiras, né, entre o cidadão e o poder público por conta de uma linguagem que é inacessível ao cidadão. Portanto, todos os esforços que sejam feitos no sentido de que o cidadão acesse mais facilmente o poder público se comunique melhor com o cidadão,
é uma política democrática. E uma coisa interessante, né, Luana, no trabalho que vocês já vêm fazendo na secretaria, houve já algum depoimento, alguma pessoa que chegou para vocês e falou, poxa, bacana, eu estava me sentindo de uma certa forma excluído, né? E agora está sendo bacana participar, está sendo bom. Sim, a gente fez a capacitação com assessoria jurídica, né, que é uma linguagem própria deles. A maioria era advogados e uma pessoa da equipe ela não era advogada. E ela falou assim, nossa, obrigada por você ter feito essa capacitação, porque agora as pessoas com quem eu trabalho vão entender que eu não entendo o que eles falam. Então foi muito interessante ouvir. Se sentia excluída dentro da própria equipe porque não era advogada. Então, acho que em todas as áreas essa pauta é super relevante, ainda mais nessas áreas que têm a tradição de ter uma linguagem muito complexa. Sem dúvida nenhuma, né? Até eu brincava com a doutora, data máxima vênia, né, doutora? E na verdade, se for simplificar, é um pedido de licença, né? Sim. Com licença, né? Eu Sim. peço a palavra, enfim. Então são essas coisas que eu creio que, sem dúvida nenhuma, estão indo ao encontro também de uma ansiedade da população, né? Então acho que por isso que de repente favorece muito, não é verdade? Uma coisa também importante que eu queria citar para vocês, nós fizemos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, em 2012, nós fizemos um trabalho de ir para as ruas e tentar saber das pessoas as dúvidas. Então a gente perguntava, o que é um PDL? Aí as pessoas não sabiam responder. Algumas, né, projeto de decreto legislativo, um PL, projeto de lei. Você vai ver, siglas, né? Siglas que são simples para nós, mas para as pessoas, por exemplo, duas siglas, né? Duas letras, PL, projeto de lei. Mas havia dúvida. As pessoas não sabiam responder. Algumas sim, mas outras não. E aí a gente entra naquela velha história das siglas, que também é fundamental, né, vereador? É verdade. Eu estava conversando com a doutora Nazaré que a gente vai trazer para cá também essa política, uma política não só para o Executivo, mas aqui para o Legislativo também. A doutora Nazaré é super favorável e a gente vai trazer porque também no plenário algumas vezes a gente vê a dificuldade. Alguns vereadores falam todos, né, de um jeito difícil, né? As pessoas que estão vendo a TV Câmara muitas vezes ficam com dificuldade de entender o que está acontecendo. Então a importância de trazer também para a Câmara a linguagem simples e os próprios vereadores poderem se expressar de um jeito muito mais claro e simples para falar com a população, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo. E com a devida vênia, né? Com a sua licença, nós vamos para o intervalo. Ainda tem muito mais para a gente falar, né? A respeito de outros assuntos, de outras dúvidas. A gente já volta.